Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar claro que nenhuma das informações que eu vou dar como depoente são 100% reais sobre o Islã. Aliás, em todos os vídeos, né, eu sempre falo como se fosse uma verdade, porque é assim que elas me contam e que elas me trazem a verdade absoluta delas. Isso não quer dizer que todas as pessoas que são muçulmanas acham isso certo e praticam dessa forma. E do decorrer da história, como nas outras histórias, é bom que vocês percebam que elas acreditam naquilo que é falado e seguem. Não quer dizer que isso seja a verdade do país, das leis e etc. Que vocês entendam que quando vocês estão escutando a história da depoente, vocês estão entrando numa ilusão que ela criou e aceitou para a vida dela. Todas as histórias são golpes. E peço também que vocês continuem deixando o like, o hypar e comentem nos vídeos para ajudar o canal a subir. Muito obrigada pelo elogio, meu amor, e vamos à história com o seu nome emprestado. Haline, idade, 36 anos, nutricionista. Eu virei muçulmana porque eu quis, e foi há muitos anos atrás. Não tem nada a ver com conhecer ou deixar de conhecer homem. E eu já sabia de muitas fofocas e histórias cabreiras em relacionamentos. E o que eu percebia é que as brasileiras, elas conseguiam ter um relacionamento melhor quando eram a segunda esposa. E muita gente me julgou por causa disso, mas eu não sou hipócrita. E eu via que os caras, eles, tinham lá a primeira esposa e dava algum problema na questão dessa mulher não conseguir ter filho, ou por causa da idade, ou por causa da saúde, ou dessa mulher ficar mesmo doente, enfim. Sempre levava eles a buscar uma segunda esposa, que era aquela mulher que traria aquilo que eles não conseguiram na primeira, como se fosse um complemento, já que eles podem. E aí essa segunda acabava virando a primeira, porque era a mulher que eles davam mais atenção, era a mulher que eles tinham todo o cuidado, dava mais dinheiro, mesmo sabendo que no Islã, quando você tem uma segunda, terceira ou quarta esposa, você tem que cuidar dela do mesmo jeito que você cuida da primeira. Na hora que vai envolver a mulher, ele mostra coisas que ele não vai fazer depois de casar, para a mulher ficar encantada e aceitar. E aí, quando se trata de uma segunda esposa, isso é muito maior, porque já existe uma outra mulher lá, dessa primeira esposa que vai mandar, que vai dizer o que a segunda vai fazer, e pode ser que elas briguem, que não dê certo. Então, para uma mulher aceitar ser segunda esposa, ela tem que ter muita confiança no cara e de que ela vai ter uma vida muito melhor do que se ela fosse única. Podia ser coisa na minha cabeça? Podia. Só que as experiências que eu tinha à minha volta mostravam que não. Eu conhecia duas meninas que se deram muito bem sendo segunda esposa. Tratadas como rainhas, tudo era primeiro para elas, porque elas trariam a sequência de linhagem para esses homens, que elas dariam um filho, diferente das primeiras. E uma colega que eu conheci que casou e não iria aceitar essa coisa de ser segunda esposa, ela foi a primeira e tal, sofreu muito com esse cara, foi aqui no Brasil, era um sírio, mas ele era refugiado. Eu também não fiquei procurando ser a segunda esposa, como eu disse pra vocês, há muitos anos eu já praticava o Islã e nunca tive nenhum parceiro. Mas por ordem do destino ou não, a minha primeira experiência foi sendo segunda esposa. Eu não imaginava que mais pra frente eu iria aceitar ser até a terceira. A minha primeira experiência como segunda esposa foi com um egípcio, o Ahmed. Ahmed, idade, 24 anos, pé rapado e folgado. O Ahmed era um homem muito humilde, muito bom e genuíno, que tinha muitas dificuldades na vida.
E eu queria, de toda forma, ajudar ele, sempre que eu pude. Óbvio que esse relacionamento começou online. As pessoas me julgavam porque eu mandava dinheiro pro Ahmed, mas era por uma boa causa. Por exemplo, ele era muito esforçado, não tinha muitas condições financeiras. Ele trabalhava muito longe da família e ele era muito apegado à família. Ele não conseguia conversar com eles porque ele tinha uma internet que era contada, limitada. Ou ele falava com a família, ou ele falava comigo. Eu ainda não era a segunda esposa dele. Eu resolvi então ajudar mandando dinheiro para que ele pudesse conversar com a família. Mesmo assim, ele não escolheu, porque os árabes eles sempre escolhem primeiro a família, né? Ele não escolheu a família para usar a internet. Ele pegava, comprava fichas de orelhão, ligava para a família e matava a saudade da internet só comigo. Então ele deixava a internet para fazer chamadas de vídeo comigo e conversava com a família pelo orelhão. Mas ainda tem orelhão no Egito? De acordo com o Ahmed, sim. Meu Deus do céu, então nas épocas das fichas ainda, mas o que é isso? E também não me importava se era verdade ou não, porque eu sempre vi o esforço dele de querer crescer, ter família. E quando ele falava isso pra mim no vídeo, ele falava com um olhar bem fixo, sabe? Era como se ele estivesse entrando na minha mente, entrando no meu olhar. Tinha momentos que a gente colava assim na tela, a gente se aproximava tanto assim da tela, e aí ficava, sabe, eu colava meu olho no olho na tela, e ele de lado a lado, e a gente colava testa com testa, nariz com nariz, boca com boca não, porque não era permitido. Ah, só a boca que não, né? No Islã não pode. A gente começou a criar uma dança, se é que eu posso falar, cósmica. Uma dança do envolvimento, do acasalamento no vídeo. Então no começo era tudo muito puro, era só entre olhares, né, do nariz pra cima. Mas depois virou, né, boca com boca, dente com dente, pata com pata. Quando eu vi a primeira vez que o Ahmed sorriu pra mim no vídeo, já sei, vocês vão pensar, né? Ah, ele não tinha os dentes. Ele tinha branquinho, era a coisa mais linda. Só que só era até aqui. Daqui atrás era tudo preto. Um vão, né? Um túnel sem fim. E eu achei que aquilo não prejudicava ele. Mas um dia a gente tava na chamada de vídeo e eu vi ele se alimentando. E vi que na hora de mastigar, ele mais cuspia pra fora do que mastigava. Tô conseguindo hoje. Na hora que ele se alimentava, eu percebi que quando ele mastigava, ele mais cuspia a comida pra fora do que engolia. E eu, né, na primeira vez fiquei assim, meio tímida de perguntar. Mas com o tempo ele foi reclamando, né, da dor do dente. E aí eu entrei no assunto. E aí ele falou, ah, você percebeu? É porque eu não tenho alguns dentes atrás. E aí traz essa dificuldade, porque é muito caro no Egito. E eu resolvi, então, ajudar ele a colocar os dentes de trás, para que ele pudesse ter uma mastigação melhor. Só que parece que ele caiu no golpe lá do dentista, que tinha que fazer uns exames antes, para tirar algumas raízes que ainda não tinham saído, e o cara fez errado, ele acabou pagando tudo e acabou ficando com muita dor, que deu uma, não sei se inflamação, infecção, que ele teve que ir pro médico, e eu acabei tendo que ajudar ele com mais dinheiro ainda, porque lá os médicos no Egito, ele não ia de jeito nenhum, ele só ia se ele tivesse assim no último respiro da vida, porque ele tinha um trauma de uma tia dele que foi para tratar uma coisa de diabetes, sei lá o que aconteceu, que ela teve que tomar uma injeção e deram a injeção errada, e lá faltava tipo muitas ferramentas para operar e anestesia, e ele tinha medo, que achava que lá era quase que um açougue, né? Então ele só iria no médico se fosse particular. Só que ele também não tinha dinheiro, então ele preferia ficar com dor, e com dor ele não trabalhava e estava prejudicando ele e a família. Então eu ajudei ele nessa parte financeiramente também.
Eu acho que ele não ficou nem 4 dias no máximo nessa coisa de ficar doente e não poder trabalhar. Mas mandaram ele embora por causa desse tempo que ele ficou fora. E aí, pra ganhar um extra, ele queria... É tipo um carrinho de ferro velho, sabe? Que você consegue colocar as coisas dentro pra vender ou trocar, ou sei lá o que, eu não entendia muito bem. Mas ele queria esse carrinho, também não tinha condições e eu dei um jeito de parcelar. Muito grato por tudo que eu ajudei ele. E ele mandava então um vídeo, acho que umas 5, 6 horas da manhã, lá, né, do Egito, falando: ai amor, estou indo trabalhar. Mostrava o carrinho, mandava um beijo e ia trabalhar. A gente ficou nessa, conversando, eu acho que em uns 2 meses ele resolveu que iria me apresentar para a família dele, para que a gente pudesse casar. Eu tinha medo da mãe dele não aceitar, porque eu era mais velha, mas ele disse que como filho homem, ele que decidia, e que a mãe dele queria o que fosse melhor para ele. Eu acreditei nisso, só que a chamada de vídeo não foi bem assim. Eu lembro que quando a mãe dele olhou no vídeo, ela já mudou a expressão assim, deu para perceber que era porque ela entendeu que eu tinha mais idade que ele. Eu não entendia o que ela falava, mas quando ele traduziu, né, que ia falar para eles que eu ia ser a noiva dele, que eu iria lá pro Egito e tudo, o pai dele estava na câmera e aí eu vi que o pai dele meio que estranhou e fez algumas perguntas que ele me traduzia. O pai falava em árabe e ele me traduzia. E aí, quando a mãe dele voltou, que ela já entrou como se estivesse endemoniando tudo. Ela nem disfarçou que eu tava no vídeo. Ela já chegou falando tudo. E falando um monte. Isso é japonês, eu acho. Não é árabe. Gente, é muita história, é muito idioma. Eu já não sei mais o que eu tô falando aqui, mas vocês entenderam, né? Ela chegou amaldiçoando e ele desligou a chamada de vídeo sem me explicar. E só depois de algumas horas voltou muito triste falando que a mãe dele não tinha aceitado porque ela não tinha ido com a minha cara, porque pensava que eu era mais velha, porque eu era brasileira, porque brasileiras são muito abertas, porque eu não ia acostumar com a cultura do Egito, aquela coisa toda. E ele só chorava, chorava, chorava. E eu falando se não tinha um jeito de resolver, se será que se eu fosse ao vivo isso não mudava, e ele negava tudo, não tinha nenhum modo de resolver e só chorava no vídeo. Os dias começaram a ficar sem os bons dias dele. Eu já tava estranhando que tinha alguma coisa. Eu acho que em menos de 2 semanas ele veio confessar pra mim que a família dele rapidamente arrumou uma outra esposa pra ele, uma prima, alguma coisa assim, e que ele iria ter que casar com ela, ele não poderia fugir disso, e que ele tava muito triste porque eu era o amor da vida dele. E ele só chorava e me mostrava, começou a me mostrar as coisas do casamento, o que seria feito, o que não seria feito. Eu não estranhei que dinheiro para casar, e de um modo muito tranquilo, eles tinham. Porque ele me passava que ele era um cara humilde e que a família vivia do que ele conseguia, que era muito pouco. O único jeito seria ele fugir do Egito, vir para o Brasil e casar comigo. Mas ele não podia fazer isso porque ele não tinha um visto para vir ao Brasil. Quando a família percebeu que ele estava tendo umas movimentações assim de ficar mais fora de casa e tal para conversar comigo, eles praticamente prenderam ele em casa até ele casar, para ele não conseguir de nenhuma forma ficar comigo. A minha vida foi assim, desmoronou. Eu não conseguia mais focar no trabalho, eu chegava atrasada, eu perdi o trabalho por causa disso. E ele não estava mais se comunicando comigo. Na metade de um mês ele ficou assim, se comunicando de forma muito estranha, porque tinha a esposa do lado, que ia quase esposa, né? Família, aquela coisa toda, e tinha que resolver tudo. Depois que ele casou, ele voltou a falar comigo. Aí ele já voltou falando que essa menina, ela não dava muito no couro. Que ele não gostou da lua de mel, que não era o que ele queria para a vida dele, mas que a família dele não ia deixar ele separar. Nós começamos a conversar de como seria se a gente tivesse se encontrado.
E aí ele falava, com você com certeza seria melhor, o seu beijo, o seu abraço, eu quero muito sentir isso. E aí foi indo para aquela conversinha íntima, de curiosidade de como que a gente iria se atracar ao vivo. E nisso começou o papo do tcheco online, né? Então, deixa eu ver como que é essa parte do seu ombro. Ai, mas, nossa, e como seria se eu pegasse lá? E aí foi indo, e quando eu vi, a gente tava fazendo o famoso vulco online, que a maioria das brasileiras e árabes fazem por aí, né? Só que nisso, ele disse que então eu poderia ser a segunda esposa dele para suprir essa parte online. Não tava bom ao vivo, mas online ia ficar comigo. Então, todo dia depois do trabalho, eu já me arrumava para pegar o lençol de casa, me amarrar, né? Vi esse vídeo, tá, gente? Eu vi. Porque a pessoa me mandou o vídeo ainda. Pensa num croissant. Pensa num croissant, só isso. Croissant com pé. Então, eu já me enrolava no lençol mesmo, na cortina, na toalha, no que tivesse. E aí começava a dancinha e ele me elogiava dos pés à cabeça. E falava que tava com muita saudade, que ela não satisfazia ele, que ele nem olhava pro lado dela na cama, que a comida dela era horrível, e que ela só queria dinheiro, fazer compra, e que ele já não tava mais suportando. E eu nem não tinha dinheiro até há pouco tempo e agora amanhã tá gastando dinheiro porque ele não tem. Exatamente. Eu sei que isso foi ficando tão forte que chegou uma hora que eu comecei a imaginar que isso não era mais online, que ele tava do meu lado. Eu comecei a sonhar. E o sonho começou a virar pesadelo de tão forte que ficou. Até que eu comecei a rezar, pedir um sinal para Deus, e o que veio na minha mente, não sei se foi capeta ou se foi Deus que mandou, que eu tinha que ir até ele, que ao vivo eu resolveria esse problema. Então fui atrás do Ahmed. Mas eu avisei que eu iria. E ele deu uma desculpa de trabalho, sei lá o que ele fez, e veio se aventurar comigo em uma viagem pelo Egito. Só que a família pegou. E em um dos pontos lá que ele tava me mostrando, de repente vem mãe, vem pai, é uma muvuca que vem, né? E eu olhei assim, eu falei, é agora. Graças que a gente não tava, porque não pode também, né, ter muito assim, ai meu Deus, como é que fala? Pegar na mão, abraçar em público. Mas a mãe dele me reconheceu do vídeo, né? E aí ela começou a falar tudo, mas fala tudo assim, encarando mesmo. Eu não sabia que tinha esse tipo de barraco lá no Egito. E tem, viu? Porque a mulher veio pra vir pra cima de mim pra pegar meus cabelos. E aí no que ela veio pra pegar meus cabelos, a mulher tava de hijab. Como que eu ia tacar a mão naquilo? Não conseguia, porque escorregar, na primeira tentativa escorregou. E aí o Ahmed e o pai separando. Foi uma confusão daquelas. Eu sei que ele me levou para um hotel que eu ficava depois disso. Eu fui para esse hotel aos prantos. Eu só chorava. Ele não me acolheu, mesmo quando chegou no quarto, que não podia ficar junto. As aventuras foram viajando, tá? Mas assim, de se lugar, não teve. E eu vi que ele ficou frio. Eu vi que ele ficou estranho. E ele simplesmente não apareceu mais depois desse dia. Ele disse que ia conversar com a mãe e que voltava, mas eu fiquei os outros dias sozinha no Egito e voltei para o Brasil. Depois de mais ou menos uns 6, 7 meses, ele entrou em comunicação comigo e eu resolvi voltar ao Egito, só que dessa vez de surpresa. Quando eu cheguei no Egito novamente, que eu mandei mensagem para ele, que ele estava conversando comigo de dia, de noite, à tarde, tudo, ele parou de responder. Como eu não sabia mais ou menos em que região que ele era e tal, eu fui até atrás dele. Encontrei ele andando com a esposa na rua e ele fingiu que não me viu. A partir daí, eu fiquei assim tão triste, tão mal, que eu não sabia mais o que fazer e eu mandei, sei lá,
umas 150 mensagens para ele, de mensagem de texto e ligação. E aí ele resolveu me responder. Ele disse que não tinha mais como conversar comigo, que estava tudo acabado entre nós, porque ele chegou a conversar com a mãe e com a esposa sobre uma possível separação e não era possível porque quando você se separa da muçulmana, existe um dote que você tem que pagar. Pelo menos foi isso especificado pela família dela no contrato. E ele não tinha esse valor em mãos para pagar e se separar dela. Quando ele falou o valor, era muito grande para eles lá no Egito, só que para mim também. Mas se eu fizesse um empréstimo, eu conseguiria esse valor. E eu conversei com ele assim, falei, você me promete, né, que se eu conseguir esse valor, você vem comigo? E ele falou que sim. Eu tava um pouco confusa, então eu pedi uma prova de amor pra ele, que a gente se visse uma última vez, que eu não ia aguentar ficar lá no Egito dessa forma, então eu ia um pouco pra Turquia, pra países ali do lado, e depois eu voltava pro Brasil pra pensar no que eu iria fazer. E ele prometeu me ver no último dia que eu ficasse no Egito, só que ele não apareceu. Então eu fui assim, chorando mais ainda, no outro dia pra Turquia, pra tentar esquecer, espairecer. Quando eu cheguei lá, ele me mandou mensagem pedindo desculpas, mas que a mãe dele, tanto a mãe como a esposa, tinham mexido no celular, olhado sobre o tal encontro, e aí fizeram um auê, não deixaram ele ir, que ele não tinha mais controle nem do próprio celular, mas que ele iria dar um jeito de começar a trabalhar e juntar dinheiro para essa coisa do divórcio. E que se eu pudesse ajudar, isso seria mais rápido. Eu estava lendo tudo isso, tomando chai num restaurante lá na Turquia. E eu fui lendo sobre tudo que aconteceu. Eu voltei desde o primeiro raio que ele tinha me dado. Fui lendo, fui ficando desesperada com a situação. Porque tinham muitas coisas erradas e eu queria acreditar que eu ainda poderia salvar aquela situação, sendo uma segunda esposa, olhar em mim. E aí um homem se aproximou, perguntou se estava tudo bem. Eu disse que não. E eu estava tão desesperada que eu comecei a conversar com esse homem. Omar, idade, 40 anos, milionário. Sobre tudo que tinha acontecido. E esse homem, ele ia abrindo o olho cada vez que eu falava, mais e mais, falando, senhora, você tá num golpe, isso não é real. E ele começou a me explicar sobre o que seria esse golpe, porque eu não assimilava na minha cabeça o que estava acontecendo. Primeiro, ele teve que repetir várias vezes para eu assimilar de que se o cara não tinha dinheiro, como que ele tinha casado e estava vivendo tudo isso? Com certeza, o dinheiro que eu fui transferindo para ele ajudou com que ele casasse nessas condições. E eu não conseguia conectar isso na minha cabeça antes desse cara falar. Ele me mantinha nessa coisa de segunda esposa online, num contrato feito online. Nossa, tem bastante online nesse vídeo hoje, né? A gente tá surreal. Por quê? Dessa forma ele tinha fotos e vídeos meus para ele vender na hora que ele quisesse. Ele teria uma frequência de lucro mensal, porque de acordo com esse cara, eles imprimiam, fazia até como se fosse jornal mesmo, e fazia como se fosse banquinhas, e vendia para os caras lá que não tinha condição de ter uma mulher, a preço de banana. Só que tem caras que até assinam isso. Então ele estava lucrando comigo e por isso que ele não cortava o vínculo. Quando ele percebeu que eu fui até lá e que ele não conseguiria segurar muito tempo essa mentira, ele aumentou o obstáculo da situação para que eu acreditasse, continuasse mostrando o corpinho online para ele ter lá o dinheiro dele mensal. E caso eu desistisse, aceitasse então a pagar esse divórcio, ele ganharia muito mais do que ele estava ganhando mensal com as minhas fotos e vídeos.
Eu olhei pra cara desse homem, cada vez que ele falava, tinha mais sentido ainda. Ele foi abrindo a minha cabeça, assim, que eu falei, nossa, da onde que você é? Como é que você sabe tudo isso? Ele falou que era do Kuwait, ou do Golfo ali, perto dessa região. E que ele tinha 3 esposas. E que dentro do Islã, você tinha que cuidar das 3 esposas da mesma forma. Então ele começou a me mostrar que uma tinha um carro, a outra tinha um carro igual. A outra, elas não moravam tudo no mesmo lugar, né? Ele tinha condições. Então uma tinha uma casa num bairro, a outra tinha casa no outro bairro. E aí a outra dava filho, a outra cuidava da parte administrativa do trabalho dele. Não sei o que, foi me mostrando tudo. Eu não imaginava que aquilo existia. E aí ele me falou, se você é muçulmana, como que você não estudou essa parte? Como que você não entendeu essa parte? E como que você tá aceitando isso? Eu fiquei muito curiosa, mas também estranhei, né? Um cara falar que tinha 3, 4 esposas por aí. E aí ali ele me ofereceu para que eu ficasse mais feliz, porque disse que uma mulher não devia ser tratada daquele modo. Até mulheres que vão para lá viajar, eles querem oferecer as coisas e deixar a mulher da melhor forma, porque a mulher é sempre vista como algo sagrado, que não deve jamais pagar nada e que não deve sofrer por nada, né? Dar o dom de dar a vida, essa coisa toda. E aí ele se ofereceu para fazer um shopping comigo, eu aceitei, ganhei tecidos e roupas novas e se ofereceu para mudar a minha passagem de volta para o Brasil, para mudar a minha passagem para o Brasil para uma classe mais chique. E eu falei, mas por que você faria isso para mim? Porque eu quero ver você bem, você não tá bem, você tá numa situação ruim, eu acho que isso vai te fazer feliz. Eu aceitei, então gente, eu voltei pro Brasil tomando chá. Nesse tempo todo, eu nem olhei mensagem do Ahmed. Isso não quer dizer que ele parou de mandar. Quando eu cheguei no Brasil, imagina, isso foi coisa, gente, de 2 semanas no máximo. O Ahmed desesperado, porque eu não respondia nada dele, falando que ele tinha sido traído. E que agora ele queria muito separar da esposa. E que não tinha como, e que ela traía ele porque ela sabia que ele não teria o valor do dote para se separar. Agora, vocês acham mesmo que aconteceu tudo isso em tão pouco tempo? Pra mim foi mais uma coisa que ele criou porque ele viu que ele estava me perdendo, estava perdendo a conexão. Eu deixei o Ahmed pra lá, bloqueei, porque agora eu tava numa outra vibe, não é mesmo? Eu já não tava mais na classe econômica, eu tava na classe executiva. Assim que eu cheguei no Brasil, o Omar, que era o bonitão lá da Turquia do Kuwait, me ofereceu para que eu fosse a 3ª, 4ª esposa dele do nada. Primeiro ele me convidou para ir até o Kuwait, eu neguei, depois ele me convidou para ser esposa dele mesmo. E antes que vocês falem, mas como assim, do nada, não sei o quê? No Islã, não existe essa coisa de amor. O casamento é um contrato, é um jogo de interesses. O interesse dele era que ele tinha muito dinheiro, assim ele falou, e para não abonar no imposto, ele preferia ter uma 4ª esposa que cuidaria dessa parte e quando ele precisasse, retornaria o dinheiro para ele, sem ele ter que ficar pagando imposto. E o meu interesse é que, como eu vi, né, que as mulheres viviam assim, maravilhosamente bem, para mim tava tudo certo, viver daquela qualidade de vida, muito melhor do que ficar no Brasil ou ficar sofrendo por pé rapado, igual o Ahmed. Eu, muito esperta que fui, exigi um dote em um contrato e exigi que eu fosse tratada igual às outras esposas. Mas o contrato era em português, coisa que não vale no Kuwait. Também foi online, com uma assinatura online que não era o nome real dele. Ele fez algumas exigências antes de que eu entrasse no Kuwait, até porque você tem que ter uma papelada, uma documentação toda para entrar nesse lugar, né? É uma coisa fora do normal, são muitas exigências. Entre elas, ele colocou exigências como esposo, já que já estávamos casados por esse tal desse contrato. A primeira coisa é que eu falaria agora que o meu nome é um nome de, como se fosse de batizado no Islã, né? Quando você se converte, você pode usar um nome árabe como se fosse seu. Então, a partir de agora, se alguém me chamasse, se alguém perguntasse qual era o meu nome, eu falaria esse nome, que é diferente do meu nome que está no meu documento. Para quê? Para
para que durante a viagem, se alguém me visse ou precisasse confirmar que era eu estaria com um nome totalmente diferente do meu documento. Lógico que na hora de embarcar eu usaria o do meu documento, mas as pessoas à minha volta, caso precisasse me procurar depois, eu daria outro nome. Também pediu, não só pediu como mandou, vestes pretas e no tom preto, cinza e bege, que eu me cobrisse totalmente desde a entrada do aeroporto até a chegada no Kuwait. Só aparecendo os meus olhos, mais um modo de não me identificar da forma certa. Tá aí, qual era o teu nome? Que nome? Que ele deu? Que vocês batizaram? Aisha Hara. Em qualquer momento, para qualquer pessoa, eu era a Aisha Hara. E dessa vez ele pagou para eu ir de primeira classe. Foi a primeira e última vez também, né? Eu me diverti, assim, eu não sabia nem onde tocar, o que gravar, o que deixar de gravar. Mal sabia eu que aquilo era um modo de eu ficar mais reservada e mais discreta, porque afinal, né, quem que vai na classe A pro Kuwait de avião? Eu e o presidente, né? Ele não foi me buscar no avião, mas eu não me importei, porque foi um carro, assim, né, daqueles que a gente nem sabe o nome, né, todo, sei lá, blindado, ado, preto, tudo, né. Óbvio que eu ia entrar lindamente naquele lugar, só me mandou qual era o carro, eu entrei e cheguei, não na casa dele, mas na casa de uma das esposas. A partir daí, eu não vi mais o Omar. A desculpa que ele deu para que eu entrasse na casa é que a minha casa ainda estava sendo construída, sendo que enquanto a gente estava conversando online, ele me mostrava a casa sendo construída, ela já estava construída porque eu vi desde o primeiro tijolo até o último azulejo que escolhi tudo. A mulher só falava árabe, eu não sabia árabe, então ela usava mímica e Google Tradutor para falar comigo. Na verdade, ela soltava lá, eu entendendo ou não, ela ia me empurrando. Ela me empurrou para um quarto, eu fiquei nesse quarto. E o objetivo era me desequilibrar mentalmente, fisicamente, para que depois as coisas acontecessem. Então, no primeiro dia eu recebi comida, no segundo a comida diminuiu. E assim foi se diminuindo até eu não ter água, não ter comida e não ter tomado banho. Depois de uma semana desse jeito, do nada, apareceu uma mulher falando português, mas ela não falava um português perfeito, parecia mais uma tradutora, uma intérprete, alguma coisa assim. E era muito um copia e cola, você via que ela era totalmente robótica, ela só soltava um texto que ela tinha praticamente decorado e estava meio que tentando ler as palavras, onde ela me explicava algumas coisas que na verdade era só para me deixar com mais medo do que já estava acontecendo. No básico, ela falava que nada do que eu queria fazer eu poderia fazer, e que se eu tentasse fazer, eu iria presa. Eu não sei porquê, no meio dessas coisas, não só presa, como também de arrasta pra cima, porque parece que muitas das coisas que você faz lá no Kuwait, quando você é julgado, a pena para a maioria das coisas é para você ir de arrasta pra cima. Então eu não sei porque no meio de tudo que ela falou que eu não poderia fazer porque eu iria de arrasta pra cima, ela deixou claro de que ter relações com pessoas, homem com homem, mulher com mulher, era uma das práticas que levava ao arrasta para cima. Uma pausa poética para vocês entenderem, que eu não sabia também, mas que é necessário essa informação antes, é de que no Kuwait eles abominam homo. Então, não é praticamente assim. Não pode se ter um pontinho de dúvida que ali exista algo dessa forma. Para vocês terem ideia, eles chegaram a pensar em fazer teste em imigrante que ia para lá, para ver se era homo ou não, porque se fosse, não entraria. Eles veem isso como se fosse uma doença. Então, as pessoas que são dessa forma lá, não posso falar que todos, mas no que eu vivi, são pessoas que vivem como homem e mulher casados, mas que dentro disso a coisa rola solta. Basicamente, eu tinha que seguir ordens e não poderia falar nada. E o que me faria não fugir dessa situação? A primeira ordem que foi dada para que eu fizesse. Eu fui levada com toalha e tudo para um banheiro. Depois de uma semana eu achei que então eu iria tomar banho. Só que quando eu cheguei no banheiro,
Quem estava lá? Era uma das esposas do Omar, e não era muito bem eu que ia tomar banho. Na verdade, ela queria que eu desse banho nela. E ali eu percebi que a esposa do Omar não gostava só de homem. A partir do que eu entendia e fazia, eu tinha a minha recompensa, que nada mais era do que comer, beber e tomar banho. Se eu não entendesse ou não fizesse, eu não teria isso. E não daria mais para eu fugir. Por quê? Se eu saísse dali, eu ia ser vista como culpada por ter relações com uma outra mulher. Ela poderia ainda falar que foi forçada a fazer isso, ou qualquer outra coisa, porque ela era uma nativa de lá, e eles davam mais importância e não culpariam um nativo, e sim um imigrante. E ali eu iria de arrasta para cima. Então, ou eu seguia o que elas queriam, ou eu iria ser denunciada com certeza. A partir daí, não tinha como eu fugir para lado nenhum. O único modo que às vezes eles deixavam eu me comunicar era por um computador, nem por celular. Só para postar uma foto ou responder alguma coisa para que todo mundo pensasse que ainda estava tudo bem comigo. Sendo esposa ou não do Omar, eu comecei a pular de casa em casa nas esposas do Omar para viver como segunda esposa delas. A desculpa era de que o Omar não tinha tempo para satisfazer todas elas. Então essas mulheres exigiam, usavam e abusavam de mim, até com brinquedos de borracha. De eu ter que ser o Omar delas. O Omar não mandava mais mensagens, o Omar não aparecia em momento nenhum. Eu simplesmente era escrava dessas mulheres. E era para eu fazer a parte ativa da situação. Eu saí disso? Não. Eu continuo nessa situação, só que agora, vamos dizer que um pouco pior. Porque eles começaram a me mandar para regiões de perto do Golfo, onde eu trabalhava também, onde eu era forçada a fazer serviços domésticos em quantidades que eu nem dormia de um dia para o outro, passando de uma casa para outra. Agora, já entendendo algumas coisas em árabe, o que se foi dito é que tanto elas estão presas a mim, como eu estou presa a elas. Mas eu sei que se em algum momento eu tentar denunciar, vai sobrar a pior coisa pro meu lado. Hoje eu já consigo trabalhar ainda como doméstica em algumas casas e não tenho mais que fazer essa parte de se relacionar com elas, porque aos poucos é como se você fosse passando de fase ou sendo deixada para lá, porque outras mulheres vão chegando. E não são só brasileiras, são mulheres de todos os lugares do mundo. Então, eu ainda estou aqui, mas não sofrendo como eu sofria, porque querendo ou não, dentro da liberdade que a mulher pode ter no Kuwait, eu tenho agora um pouco de liberdade de receber, por isso, mesmo que pouco, mas de ter a minha vida. Mas eu ainda sou observada e tenho ameaça sim, porque de acordo com o Omar, eu só posso sair daqui se ele autorizar. Parece que a mulher só pode viajar, só pode sair se o marido autorizar. Eu tenho o meu trabalho, mas eu ainda continuo sendo observada e, querendo ou não, perseguida pelo Omar. Manas, vamos lá. Essa história ela é muito complexa, porque, primeiro, a primeira parte, ela foi contada por essa mulher, mas agora tá sendo contada por uma outra pessoa que tá em contato com ela. E o que acontece é o seguinte, eu não tô falando que é isso, tá? A gente entende que ela tá mentindo. Porque não existe a pessoa passar por tudo isso e do nada, tipo, falarem, você tá livre, agora você pode trabalhar aí como doméstica, ganhar suas moedas, que tá tudo bem, que nada vai acontecer. Ela confirma que sim, porque a partir do momento que eles denunciarem, mostrarem qualquer foto dela com outra mulher, ela já vai de arrasta pra cima. Então não tem como ela sair disso e não tem como ela sair de lá. Eu não pesquisei porque eu não tive tempo. Acredito que sim, em algum momento no Kuwait as mulheres não poderiam viajar
sem autorização do marido, mas eu acho que hoje talvez isso seja uma mentira usada pelo Omar, e como ela não pesquisa, não saiba, isso não exista, mas eu acredito que até hoje é impossível que as mulheres não possam sair de lá sem autorização do marido. Se alguém souber, deixe nos comentários. Então, para mim, ela ainda continua na situação, mas mentindo que está tudo bem, porque se ela falar que não, a gente sabe muito bem que pode acontecer coisas piores. Reflexão da história. São muitas, mas vamos para um ponto que eu acho que eu ainda não falei aqui. Ela começa falando que a segunda esposa vai ter mais atributos e é muito melhor do que ser a primeira esposa. Então, rola uma competição aí, né? A gente continua com essa competição entre as mulheres, dessa questão de quem vai conquistar e quem que vai conseguir e não sei o quê, a ponto de cair num buraco desse, de se entregar online para um cara e achar que tá satisfazendo esse cara mais do que a esposa dele que tá lá ao vivo fazendo as coisas para ele. Não estou falando que são todas, mas nós mulheres temos que observar muito essa parte de competição, porque todo mundo fala sobre uma sororidade que não existe. O resto eu vou deixar para vocês refletirem nos comentários. Deixem as reflexões de vocês e até a próxima história do canal.